Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Tomasi, dando seguimento às nossas atividades pedagógicas não presenciais da disciplina de desenho técnico. Nós vamos conversar sobre um assunto hoje que já apareceu na aula de cotagem, e eu resolvi dar um apanhado geral sobre esses temas, que é a questão das tolerâncias e dos acabamentos, que são simbologias, né, normatizadas que nós utilizamos em desenho técnico, principalmente pensando na produção, na fabricação desses componentes. Então, a gente vai lembrar, né, de alguns desenhos que foram mostrados na parte de cotagem, que em algumas situações aparecia as dimensões com um valor ou letras e números, como eu vou mostrar mais para frente, enfim, aparecia um valor, né? O que esses valores querem dizer? Esses valores que estão do lado da dimensão aqui, que são vejam que são em fonte com um tamanho um pouco menor, eles são as tolerâncias da peça. Ou seja, quando eu construo essa peça que é uma peça cilíndrica, eu vou fabricar ela num torno mecânico, por exemplo, e aí no torno mecânico, quando eu cortar o comprimento dela aqui, ela vai ter uma dimensão de 40, podendo ser 40 menos 0,25 milímetros ou 40 mais 0,25 milímetros. Ou seja, ela pode ter uma variação no comprimento que ela vai ter aplicação do mesmo jeito. Isso serve para a gente compensar as tolerâncias de processo, quando a gente tem um encaixe, quando a gente tem uma montagem, quando tem alguma coisa, porque sempre é mais caro a gente utilizar tolerâncias apertadas no desenvolvimento de peças. As peças acabam custando mais caro se a gente usar tolerâncias muito precisas, né? Isso acaba encarecendo. De uma forma geral, o que é a tolerância? A tolerância é dentro de uma dimensão que a gente chama de nominal, que é a dimensão principal, o 40, o 20, o 12 e o 16, a gente tem uma tolerância. Às vezes pode ser para mais e para menos, às vezes pode ser só para mais, às vezes pode ser só para menos. Enfim, a gente tem uma liberação para variar. Imaginem uma aplicação em que e esse eixo que está sendo usinado, ele tem que encaixar dentro do furo com folga. Para garantir que ele encaixe com folga, a gente tem que saber dimensionar a tolerância de maneira correta para garantir que sempre tenha folga entre os dois elementos, o eixo e o furo, onde ele encaixa dentro. Então, para isso se utilizam as tolerâncias. As tolerâncias, elas podem aparecer nas dimensões, mas também uma maneira de citar as tolerâncias é através de uma tabela. É muito comum a gente enxergar tabelas desse tipo nos desenhos técnicos, né? Então veja aqui, ela tem uma tabela aqui no canto que diz assim, ó, tolerâncias quando não especificadas, ou seja, quando o desenho não apresenta uma tolerância específica, elas são conforme, nesse caso aqui está seguindo a norma DIN 7168. Dentro da norma 7168 tem grau fino, médio e grosso, né? Ou seja, peças finas, peças mais precisas, médio e peças grosseiras, né? Com tolerâncias mais largas. Então, nesse caso aqui, utiliza-se o grau médio, que segue essa tabela. Então, dimensões de 0 a 6, mais ou menos um décimo, dimensões de 6,01 a 30, mais ou menos 0,2. Ou seja, as tolerâncias são por faixa de medidas, né? Então vejam que uma peça que tem entre 315,01 e 1000 milímetros, ela tem uma tolerância maior do que uma peça que tem entre 0 e 6. Isso também é uma coisa que aparece frequentemente. Não é prudente em peças longas colocarmos tolerâncias muito apertadas. Isso às vezes impossibilita a medição porque os instrumentos de medição precisos não são tão grandes, ou outras vezes também encarece o custo de fabricação, uma vez que a precisão é muito alta. Tá? Então isso aqui é uma coisa, é uma possibilidade que existe também e que a gente vê muito nos desenhos técnicos. O uso de tabelas, né, de legendas para especificar as tolerâncias do desenho. Então quando a gente tem, por exemplo, uma dimensão, a gente chama ela de dimensão nominal, a dimensão principal. Já se ela aparece desse jeito aqui, ela é uma medida com tolerância, uma dimensão de 30, com tolerância de mais 0,2 milímetros, menos 0,1 milímetros. Ou seja, traduzindo essa tolerância aqui, a gente tem uma dimensão máxima. Quanto que é a dimensão máxima? 30 mais 0,2,
que é igual a 30,2. Qual que é a dimensão mínima? 30 menos 0,1, que é igual a 29,9. Bom, isso também quer dizer que a gente tem um afastamento superior, ou seja, da dimensão nominal para cima a gente tem 0,2 milímetros e a gente tem um afastamento inferior da dimensão nominal de 30 para baixo, até a dimensão mínima, a gente tem um afastamento inferior de menos 0,1. E esse espaço entre o 29,9 e o 30,2, que é a dimensão máxima, é chamado campo de tolerância, que neste caso é 3 décimos. Quando a gente tem, por exemplo, uma dimensão desse tipo aqui, ó, veja que tem um eixo, tem dimensão de 20, aqui tá ruim de ler, mas está escrito 20 mais 0,15 até 20 mais 0,28. Ou seja, a dimensão mínima aqui é maior que a nominal e a dimensão máxima também é maior que a nominal. Ou seja, a minha peça, ela obrigatoriamente tem que ficar entre 20,15 e 20,28, certo? Então eu tenho aqui a tolerância para mais, ou seja, obrigatoriamente essa peça tem que ficar maior do que 20,15 e menor do que 20,28. Então, as tolerâncias também podem ser aplicadas desse jeito. Nesse caso aqui, a tolerância da peça, né, o campo de tolerância ou a tolerância é de 0,13 milímetros, né, que é 13 centésimos de milímetro também. Bom, esse tipo de tolerância que a gente cita aqui, 30 mais um valor menos ou menos o valor ou zero, né? Nesse caso aqui 30,0 até 30,025, ele é chamado de tolerância para afastamento. Mas a gente também utiliza, isso apareceu lá na parte de cotagem, a gente pode utilizar letras e números, que é o padrão seguido pela norma ISO. Nesse caso aqui, quando a gente utiliza a tolerância de um furo, de uma dimensão interna, a gente utiliza uma letra maiúscula junto com o número. Quando a gente trabalha com o eixo, a gente utiliza uma letra minúscula e um número. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma tolerância, né, que é H7 para o furo, então zona de tolerância do furo, H7. O H7, por uma dimensão nominal, diâmetro de 50 milímetros, a gente vai consultar numa tabela e a gente vai descobrir que o H7 é 0,009 9 milésimos e o afastamento superior, né, é 0,05, ou seja, 50 microns, né, se a gente fizer a conversão para micrômetro. Quando a gente tem essa dimensão nominal e uma tolerância de eixo, por exemplo, G6, a gente tem 50 menos 9 microns, 50 menos 25 microns. Então, esse tipo de ajuste é um ajuste chamado ajuste com folga. Porque se eu deixar o furo na dimensão menor dele e o eixo na dimensão maior, mesmo assim eu vou ter uma folga entre o eixo e o furo, certo? Então eu vou ter uma folga mínima e uma folga máxima. Eu posso ter diferentes arranjos para esse tipo aqui. Vamos avançar um pouquinho para tentar explicar um pouquinho melhor isso aqui. A gente tem, por exemplo, tabelas práticas que facilitam um pouco a nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente quer um ajuste, como é que é o ajuste? A gente quer um ajuste livre, que a peça monte com a mão com facilidade, sem se preocupar com essas dimensões do furo e do eixo estão com tolerâncias apertadas. Aí a gente tem, por exemplo, dentro de cada tipo de mecânica, né? Por exemplo, nós costumamos trabalhar na indústria da mecânica precisa. Então nós podemos utilizar um H7 E7, um H7 E8. Se nós queremos, por exemplo, um ajuste livre, mas mais rotativo, assim, um pouco mais justo, nós podemos utilizar H7 para o furo, F7 para o eixo. Se nós queremos utilizar um ajuste deslizante, de novo, podemos utilizar H7 para o furo e G6 para o eixo. O livre seria bem folgado, o rotativo menos folga, o deslizante menos folga ainda, e aí a gente vai seguindo, né? Vai tendo os ajustes com interferência e tudo mais.
Como funciona a questão da tabela, né? Eu disse que a gente consulta quantos são esses valores aqui numa tabela. Então, nós temos tabelas com todos os códigos, né? Com as letras de A a Z e mais os campos de tolerância, né? Os números, né? Então, existe uma gama altíssima de tolerâncias. O sistema que a gente costuma trabalhar na indústria, a gente chama de sistema furo-base. Por que furo-base? Porque todos os furos têm tolerância H7. Então, a gente não tem a variação da tolerância do furo. O furo é H7. O que a gente trabalha? As tolerâncias do eixo. Então, se a gente quer, como a gente viu, se a gente quer mais folga, a gente usa tolerâncias que vão do G aqui para trás, né? O F, o E, o D. E se a gente quer tolerâncias mais apertadas ou às vezes até com interferência, a gente vai migrando aqui para as letras mais à frente no alfabeto. Isso a gente pode ver pela tabela aqui, né? Outra coisa, como eu mostrei lá na tabela aquela da legenda que tinha no desenho, aqui também é assim, ó. Vejam que eu tenho campos, né? Então, por exemplo, de 0 até 3 milímetros, né? Por que está dividido aqui? Porque tem alguns campos em que existe uma tolerância de 0 a 1 e outra tolerância de 1 a 3, tá? E nesse caso aqui todos são entre 0 e 3 milímetros. Então, acima de 0 até 3. Ou seja, 3 está aqui. Acima de 3, aqui é 3,01 para cima. E assim por diante, tá? Então aqui a gente tem as tolerâncias que a gente pode observar, né? Para a gente entender, vamos ver um exemplo prático disso. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma bucha com diâmetro de 40 H7, então o furo, né, maiúsculo, com número, H7 é a tolerância do furo, 40 H7. Ou seja, H7 acima de 30 até 40. Então, ó, o furo tem essa tolerância aqui, ó. Essas medidas que estão aqui, ó, como a gente viu na tabela anterior, ó, esses números que estão aqui, ó, tolerâncias em milésimos de milímetro, ou seja, micron, né? Isso aqui tem que ser tudo dividido por 1000 para transformar em milímetro, né? Então, por exemplo, aqui que diz que o furo é de 0 a 25 microns, então esse diâmetro de 40 ele pode ser 40,0 até 40,025. Essa é a tolerância do furo dessa peça aqui. Quando eu tenho o eixo, eu faço a mesma coisa. Ó. Eu estou ainda na dimensão nominal de 40 e eu venho aqui até achar o G6, que é a tolerância do eixo. Então vejam, esse eixo ele tem tolerância de menos 9 microns a menos 25 microns. Ou seja, na prática, esse eixo aqui ele pode variar de 39,975 até 39,991. Essa é a medida, é a variação que esse eixo pode ter. De 39,991, 39,991 até 39,975. Esse é o espaço em que esse eixo tem que ficar. Ou seja, se a gente observar, ó, tolerâncias negativas, tolerâncias positivas. Ou seja, esse eixo sempre vai entrar com certa folga dentro desse furo, que é o que a gente tinha visto antes, né? Bom, então o que a gente faz? A gente especifica lá no desenho, quando é um furo, quando é um rasgo interno, a gente usa tolerâncias com letra maiúscula e mais um número. Quando nós estamos trabalhando com eixos ou com medidas externas, nós utilizamos a dimensão nominal, a letra minúscula e o número. Quando a gente faz, por exemplo, uma cotagem assim, ó, dentro de um desenho de conjunto, tem o eixo aqui que não foi cortado e a bucha onde que foi aplicado o corte aqui, e aparece uma medida assim, diâmetro de 40, H7, F7. Bom, a gente sabe que H7 é a tolerância do furo e F7 é a tolerância do eixo. Por quê? Porque letra maiúscula se refere a furo, letra minúscula se refere a eixo. Então, esse tipo de tolerância é bastante encontrada no desenho, mas não é suficiente. Por exemplo, olha só essa peça aqui, ó. Se a gente olhar essa peça aqui, ó, por exemplo,
O desenho técnico está do lado esquerdo, a peça está do lado direito. Eu peguei e medi a peça, né, e encontrei esses valores que estão aqui. Então vamos ver. Diâmetro de 20 mais ou menos 1/10. Está correta essa medida dentro da tolerância? Sim. A mesma coisa acontece com as outras dimensões. Elas estão dentro da tolerância. Porém, a peça está correta? Não, né? Olha só, essa parte da peça aqui, diâmetro de 9,982, ela está torta aqui, né? Ela não está. Ela está dentro da tolerância dimensional, porém ela está fora de geometria. Para isso a gente usa o que a gente chama de tolerância geométrica, né? As tolerâncias geométricas, elas têm indicação, então eu indico uma referência e eu indico o tipo de tolerância em relação à referência que eu citei. Que é o que acontece aqui, ó. Eu tenho a indicação que tem um símbolo de qual tolerância eu estou utilizando, o valor da tolerância e a referência a quem eu me refiro. Tá? Então, a gente pode ter vários tipos de tolerância diferentes, né? Cada uma tem um símbolo, né? A gente pode ter tolerância de forma, retitude, planeza, circularidade, cilindricidade e as de perfil. A gente pode ter de orientação, de posição e de batimento. Vamos ver dois exemplos aqui. Aqui, ó, essa peça aqui na parte de cima, o que está dizendo a tolerância aqui para mim? Esse símbolo aqui é o símbolo de paralelismo, ou seja, este furo, a superfície cilíndrica desse furo, ela tem que ter um paralelismo máximo de 0,02, ou seja, a tolerância que ele pode estar deslocado é até 0,02 em relação a A. Ué, mas o que é o A? O A está aqui, ó, é a superfície cilíndrica deste outro furo. Ou seja, esse furo tem que ser paralelo a esse furo dentro dessa, podendo ter variação até essa tolerância máxima. Veja esse caso aqui, ó. E esse furo aqui, esse diâmetro aqui, ele tem uma tolerância, ó, esse símbolo aqui é o símbolo de perpendicularidade, ou seja, perpendicularidade desse furo pode ter uma variação de 0,05 grau em relação a A. Ou seja, em relação ao furo A, esse furo aqui ele pode ter uma inclinação de 0,05 grau. Então, são aplicações diferentes de tolerância para garantir que a geometria da peça fique de acordo, tá? Fique de acordo com o que a gente precisa, né? O que a gente deseja obter lá para o nosso conjunto. Outro parâmetro muito utilizado em desenho técnico são as indicações de acabamento superficial, né? Como tem que ser a textura dessa minha peça? Ela tem que ser lisa, ela tem que ser rugosa, ela tem que ter um acabamento especial? O que ela tem que ter? Bom, até 1984 nós utilizávamos a NBR 6402. Essa NBR aqui, ela é a NBR que utilizava informações qualitativas. Então vejam aqui, ó, quando eu utilizava essa espécie de til sobre a peça, significava que a superfície era em bruto, que eu não usinaria, eu não lixaria, eu não daria nenhum acabamento nessa superfície. Quando eu tinha assim esse triângulo de cabeça para baixo aqui, um triângulo, dois, três, ou até às vezes quatro, ele significava conforme aumentando o número de triângulos, ia aumentando a qualidade superficial. Então, por exemplo, superfície desbastada, alisada, polida, retificada ou algum outro grau de acabamento, como por exemplo lapidado, algum acabamento mais elaborado. Qual que é o problema dessa norma aqui e por que ela foi retirada? Porque uma superfície, por exemplo, com dois triângulos de qualidade alisada, ela variava de pessoa para pessoa, porque era qualitativa. O que para uma pessoa podia ser alisada, para outra podia ser apenas desbastado. Ia depender do padrão de pessoa para pessoa. E ela era aplicada normalmente em desenho, né? Então, vejam, ó, desbastado, desbastado, bruto. Aqui a gente tinha uma superfície retificada, aqui era alisado, mas tinha que ser pintado. E a gente tinha outras formas de indicação. Quando aparecia no canto do desenho isso aqui, ó, significa o quê? Que toda a peça é no padrão alisado, com exceção de quando a gente tem a indicação de retificado. Ou seja, só nessa superfície que está indicado que é retificado. O resto é tudo
alisado. Aqui acontece a mesma coisa, ó, retificado apenas aqui, o resto da peça é totalmente alisado. Então, essa indicação ela ainda é bastante utilizada. Por quê? Porque o outro método, o método que está na norma, ele é um método medido, é um método quantitativo e não qualitativo como esse aqui. Porém, os instrumentos de medição ainda são caros, tá? Mas essa norma aqui, ela está em desuso, certo? O que acontece hoje? A gente sabe que uma peça, quando a gente amplia no microscópio, ela apresenta uma rugosidade, né? Que são esses sulcos aqui, de acordo com como ela foi lixada, como ela foi usinada, como ela foi produzida. E esses sulcos, quando a gente amplia, a gente percebe que eles são uma sequência de picos e vales. O que matematicamente se faz? Se mede essas alturas, máxima e mínima, e se integra para obter a rugosidade média, que a gente chama de RA, que é um parâmetro mais utilizado em medição de rugosidade. Então, nós utilizamos uma rugosidade média, que é a rugosidade entre picos e vales. Tá? Para identificar, para chegar à conclusão disso aqui, o que a gente faz? A gente utiliza equipamentos chamados de rugosímetros. Aqui no Campus Caxias nós temos este aqui e mais dois equipamentos similares a esse. Porém, existem, como vocês estão vendo aqui, né, diversos tipos de equipamento. Esses são rugosímetros portáteis, né? O rugosímetro, ele informa, vocês estão vendo aqui que eu disse que o RA é o mais utilizado, então aqui, ó, RA 3,2 micrômetro, né? Que é a rugosidade média que foi medida. Então, alguns têm medições um pouco diferentes. Esse aqui, como está mostrado aqui, ele mostra esse perfil de rugosidade, né? Um gráfico, que também é utilizado. Em desenho técnico, como a gente especifica isso? A gente especifica utilizando esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, ele vai na superfície da nossa peça, como iam os triângulos, porém a gente informa a classe de rugosidade, a classe medida dela, né? Então, N8 é a classe. E ainda pode ser informado, como vocês estão vendo aqui, uma série de coisas sobre o metal, direção de esteias de usinagem, o comprimento da amostragem, né, o famoso cut-off. E se eu quero que essa superfície aqui seja obrigatoriamente usinada por um processo de fabricação específico, eu ainda posso informar aqui, certo? O que são essas coisas? O que é essa classe de rugosidade N8? Então vejam que de acordo com a classe de rugosidade, que eu posso utilizar tanto a classe como o desvio médio, né? No caso aqui o RA. Então, por exemplo, aquela classe que estava indicada lá, N8, ela corresponde a uma classe de rugosidade máxima de 3,2 micrômetro. E aí, como eu mostrei antes, né, eu posso ter vários símbolos, várias outras informações dentro daquele mesmo símbolo de rugosidade. Olhem só aqui alguns exemplos de aplicação. Ó. Aqui tem a minha peça com as dimensões, aqui está a minha tolerância, ó, N8, e aqui está o símbolo do canto. Né? O que diz esse símbolo aqui? Que toda a minha peça pode ter rugosidade N10, com exceção da onde está indicado, que é entre parênteses, né, onde está indicado N8, ou seja, toda ela pode ser N10, só que a classe de rugosidade dessa superfície aqui do diâmetro de 10 tem que ser N8. Aqui acontece a mesma coisa. Ó. Toda a minha peça é 12,5 RA e aonde está indicado 0,4 é 0,4, onde está indicado 0,8 é 0,8. Então, essa superfície tem que ser com acabamento melhor do que essa aqui e o resto da peça pode ficar todo com uma rugosidade até 12,5. Aqui só está mostrando o exemplo das aplicações, né, o símbolo, a orientação do símbolo, quando o detalhe está de cabeça para baixo, quando está na vertical, né, mas é mais referente à orientação da simbologia em função do desenho, que é a mesma coisa, né, a superfície aqui, um campo, uma rugosidade N9, aqui N8, aqui nessa superfície externa N6. Tá? Esse conteúdo, apesar de eu ter passado bem rápido, eu deixei para vocês um material complementar, tá? Tanto de tolerâncias dimensionais e geométricas, como de acabamento superficial. Eu acredito que aquele material esteja bem completo. Se vocês lerem, vocês vão tirar as dúvidas de vocês.
Dentro do possível, isso vai ser revisado na disciplina de metrologia, mas é interessante vocês saberem de onde saem aqueles símbolos que a gente usa. E principalmente, né, em desenho técnico 2 lá, quando a gente fizer os nossos desenhos no software de CAD, a gente vai utilizar dessas simbologias. Eu vou mostrar para vocês, ou o professor que for, vai mostrar para vocês lá quando a gente faz o detalhamento de peças, como colocar esse tipo de simbologia. Então você já tem uma noção de que vocês vão usar isso aí no próximo módulo e é importante vocês saberem da onde sai esses símbolos, quais são as aplicações, para que eles servem e se vocês estiverem na indústria, vocês vão começar a identificar a funcionalidade desses símbolos. Tá bom, pessoal? Esse vídeo encerra por aqui. Um abraço e até mais.